Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. O Ver TV de hoje vai falar sobre sexo, um tema que acompanha praticamente toda a história da televisão brasileira, embora tratado de forma diferente em diferentes épocas. Vamos conversar sobre o apelo indiscriminado ao sexo visto em alguns programas e também sobre o tratamento mais sério que aparece em outros. Para isso, nós convidamos Heloísa Buarque de Almeida, professora de Antropologia Social na Universidade de São Paulo. Jairo Bauer, médico psiquiatra, desenvolve trabalhos sobre sexualidade em diversos veículos de comunicação. E Desirê Monteiro Cordeiro, psicóloga, integrante do Ambulatório de Transtorno de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito obrigado aos três por virem tratar este tema de maneira séria, né? Como vocês sempre trataram nas suas atividades profissionais. Mas antes de começar aqui a nossa conversa, vamos assistir uma rápida reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. De acordo com o pai da psicanálise Sigmund Freud, o desejo sexual é a energia motivacional primária da vida humana. Para ele, a sexualidade nos acompanha do nascimento até a morte. Na televisão brasileira, podemos dizer que a primeira insinuação sexual foi o beijo entre os atores Walter Foster e Vida Alves na novela Sua Vida Me Pertence, da TV Tupi, em 1951. A gente levou 15 dias resolvendo se fazia ou não fazia uma cena de beijo. Eu fiz uma exigência, um beijo bem comportado. E como é que foi esse beijo, gente? Boquinha fechada, mais carinho do que o que se vê hoje em dia. Esse pudor começou a ser derrubado apenas em 1975, quando Sônia Braga sensualizou na interpretação de Gabriela. Imagine se ela cai lá de cima. Nem me diga, seu Tonico, nem me diga. Vai, vier, desce daí, anda. Vai, desce. Desce não, seu Narciso, só desce pra pegar a raia. Tô quase. Nos anos 1980, Marta Suplicy foi pioneira ao discutir abertamente questões sexuais no programa TV Mulher da Rede Globo. Em 1986, Maitê Proença protagonizou as primeiras cenas de nudez na novela Dona Beija, da extinta TV Manchete. Seguindo a mesma estratégia, em 1990, a Manchete exibiu no horário nobre a novela Pantanal, com cenas de sexo e nudez, chegou a bater a Globo em audiência. A partir dali, o sexo passou a ser cada vez mais explorado na dramaturgia em novelas e minisséries, de adaptações da obra de Nelson Rodrigues até séries recentes, como Felizes para Sempre, na Rede Globo. Outro marco na TV surgiu em 1993 na TV Bandeirantes, A Sexta Sexy. Filmes eróticos chamados de pornô soft eram exibidos nas madrugadas e tinham boa audiência. A partir de 1995, mudou de nome para Cine Privé e assim seguiu até 2010, quando saiu do ar. Nos reality shows de confinamento, o sexo também rola solto. Desde a primeira edição de Casa dos Artistas até os episódios mais recentes de A Fazenda e Big Brother, os participantes protagonizam cenas quentes embaixo do edredom. Programas e quadros que falam sobre sexo e educação sexual também têm seu espaço garantido na TV, tanto em programas femininos, vespertinos, quanto na madrugada. E não para por aí. O sexo também está nas propagandas, nos programas de humor, programas de auditório, sem mencionar a TV paga. Heloísa, vamos começar com uma análise, não diria antropológica, mas pelo menos social desse tema, que no caso da televisão, do meu ponto de vista, caminha sempre sobre o fio da navalha, né? Ou você tem posições conservadoras, radicalmente contra qualquer cena mais ousada de sexo, ou
cenas como essas que a gente vê, principalmente em horários incompatíveis com a idade do telespectador presumido daquele horário. Como você vê esse fio na navalha? É um fio da navalha difícil, por isso que você já começou que é fio da navalha, Pois né? é. Eu acho que tem um lado que, obviamente, o que aparece na televisão tem a ver com as próprias transformações sociais, então, evidentemente, o sexo não tem o mesmo lugar que ele tinha na década de 50 ou na década de 70, então é evidente que, de algum jeito, isso vai mudar na televisão. Por outro lado, a televisão tem uma responsabilidade pública, ela é uma concessão pública, mesmo a televisão nas empresas privadas, não é? Ela é uma concessão pública. Então, ela também teria que ter uma responsabilidade sobre aquilo que ela exibe, né? Então, por exemplo, né, é mais fácil a gente pensar aquilo que agride muito claramente, né? Tem coisas que a televisão não poderia exibir porque agride os direitos humanos dos outros, por exemplo, não é? Então, isso seria demais. Mas a questão da sexualidade tem sempre uma distância entre quem está produzindo, né? Então, a televisão, ela também fala de classe... Quem produz a televisão são classes médias e altas dos grandes centros urbanos, né? Mas quem assiste é todo mundo, né? Então, é difícil essa diferença, né? Por outro lado, eu acho que tem... Obviamente, também não é virar... uma coisa muito puritana, seria muito irreal, né? Estaria muito fora da realidade. Mas o que eu acho que assusta na televisão não é quanto tem de sexo, mas como ele aparece. Então, eu acho que muitas vezes, quer dizer, se você tem cenas de sexo que são associadas a uma relação amorosa, por exemplo, mesmo que seja uma cena picante, ela é mais assimilável, mais fácil de lidar do que a cena do sexo casual, por exemplo. E o que é assustador, em alguns momentos, é como se naturaliza na televisão certo tipo de coisas que a gente até poderia chamar de violência sexual. A gente estava falando aqui, por exemplo, numa cena de novela em que a moça fala não, 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 e o cara insiste até seduzir. Dá a ideia de que o não é sempre uma mentira, de que o não feminino é só uma coisa de fingir de difícil, né? Quando a gente tem um problema real na sociedade com essa noção de consentimento, né? E de abuso, estupro é um problema no Brasil, né? A violência sexual é uma questão importante. Então, eu acho que a televisão tem uma responsabilidade pública que ela precisa olhar para ela. Jara, você tem aí uma longa trajetória, né, diante das câmeras. Você poderia contar um pouco, quer dizer, fazendo um trabalho que eu considero pedagógico nessa área. Como você avalia este outro papel, diferente desse que a Heloísa acabou de analisar, este outro papel da televisão, esse papel pedagógico de trabalhar o sexo de uma maneira esclarecedora, informativa? Eu acho que a gente tem espaço, né, e historicamente a gente teve algum espaço na televisão e na televisão brasileira para poder falar de sexualidade de um jeito um pouco mais educativo, um pouco mais pedagógico, um pouco mais, até naturalizar um pouco algumas discussões que eram absurdamente proibidas ou, enfim, que era muito mais difícil de falar. Então, no VT a gente viu, né, acho que talvez a Marta Suplicy talvez tenha feito um dos primeiros trabalhos nos anos 80, né, na TV Globo, TV Mulher, uma série de questões femininas e tal. Ela ficou alguns anos trabalhando essas questões. Eu lembro de assistir e falar assim, nossa, eles falam isso na televisão, que interessante, tal. Eu era bem criança ainda, tal. E aí depois eu acabei indo fazer esse trabalho em algumas televisões. Eu já vinha fazendo um jornal e aí eu tive espaço para fazer isso durante algum tempo em televisões educativas e em televisões voltadas para o público jovem também, né? A MTV você fez muito tempo, não Eu foi? fiz um tempo na TV Cultura, um tempo na MTV, um tempo no canal Futura, depois eu voltei para a Cultura. Então a gente tinha espaço, e até mesmo na Rede Globo a gente conseguiu alguns espaços, algumas brechas para falar disso. E hoje, né, como a gente viu no VT, a gente tem gente trabalhando isso na televisão, né? Mas eu acho que a televisão perdeu um pouco também esse espaço de fórum de discussão hoje em função da internet, né? A gente vê o jovem recorrendo muito mais hoje à internet, aos conteúdos disponíveis na internet. E a internet não tem nenhum controle. E não tem nenhum controle, etc. Mas, enfim, eu ainda acho que a gente tem espaço e é importante aproveitar esses nichos, esses espaços na televisão para poder discutir e trazer a sexualidade de uma maneira mais natural, mais normal, enfim, que a gente possa explicar uma série de coisas que às vezes ainda são tabus. Né? Muito bem. Eu queria colocar aqui na conversa, você
trabalha, integra um ambulatório no Hospital das Clínicas. Eu queria saber como é que, se há uma percepção de influência ou não da televisão, ou desses programas de televisão, nos casos, né, que chegam ao ambulatório, por exemplo. Atualmente eu trabalho com adolescentes e transtorno de identidade de gênero. Sim. Né? E sim, tem muita repercussão. Né? Por exemplo, o Big Brother é um evento que acontece, os adolescentes assistem e aí é discutido. A gente propõe essa discussão, como a gente tem um movimento psicoterapêutico, né, psicoterápico, a gente propõe essa discussão para aprofundar a questão do que foi visto. Mas eu fico imaginando, assim, como é que fica isso na população em geral. Né? Numa casa em que você tem uma família que às vezes topa falar de sexo e às vezes não. E o que é vendido pela TV, pela internet, vira verdade, né? Se você não tem um espaço de discussão, né? Se você tem um espaço para discutir, ótimo, porque você vai crescer em cima daquilo e entender o que é certo, o que não é para você. Né? Agora, se você não tem, a TV vira, né? É o que às vezes eu chamo de que os pais terceirizam a educação sexual dos filhos. Né? É muito difícil Aliás, falar. Terceirização está na moda. Está na moda. É um tema bem atual. Mas é muito difícil falar de sexo. É mais difícil falar de sexo do que fazer sexo. E falar de sexo com criança e adolescente é mais difícil ainda. Né? Porque tem o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Né? Então, essa questão de terceirizar para a TV ou para a escola mesmo, né? É muito difícil, porque como é que você vai mensurar? Né? É isso, assim, tem que ser pudico, tem que não mostrar, mas na realidade está acontecendo, ou tem que mostrar e discutir o que é que pode ser visto ou não, né? O que deve ou não. Enfim, acho que é um assunto bem polêmico. Pois é, assim. essa é uma pergunta que nós fomos fazer a algumas pessoas no Rio de Janeiro. Perguntar como é que se deve falar de sexo. Você falou de adolescentes, fizemos exatamente essa pergunta com adolescentes, com crianças, com jovens. Vamos ouvi-los. Você tem que ter a maneira certa para falar com adolescentes sobre sexo, com os adultos, um horário mais tarde, pode ser uma coisa mais explícita, uma coisa mais voltada mesmo, aprofundada para o tema. Excelente, excelente. Hoje em dia que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, ensina tudo, a educação de sexo, a educação sobre o beijo, a educação sobre o tocar, o olhar, sobre o diálogo, em tudo. Em termos assim, é excelente, é muito bem-vindo mesmo esse tema sobre o sexo. Eu acho que no momento existe uma grande apelação com relação ao sexo na televisão. Então eu achava que deveria ter um horário mais ou menos apropriado para isso, porque 10 horas as crianças ainda estão na sala e você vê quadros como do Big Brother, Amor de Sexo, invadindo a sua casa. A partir das 23 horas eu acho que seria essencial, porque antes disso, geralmente as famílias estão reunidas e não tem necessidade dessa apelação toda. Bem, dependendo da forma que ela é transmitida, né, cara, se for de uma forma que venha instruir e como forma de educação, eu acho que é válido, entendeu? Eu gosto, eu acho importante. Eu, por exemplo, tenho uma irmã de 9 anos e eu nunca impedi ela de assistir, de nada disso. Só quando são cenas assim muito fortes, porque eu acho que não tem que deixar virar assim um tabu, assim. Bom, se for após 11 horas, tudo bem, né? É um horário que as crianças estão dormindo. Agora, se for um horário que a criança esteja acordada e os pais não se preocupem com isso, eu acho um problema. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre um assunto, menos dúvidas a gente tem sobre ele. O que me preocupa um pouco é a maneira como esse tema é abordado em alguns canais e o horário que passa. Mas eu acho que quanto mais a gente falar, menos dúvidas as pessoas vão ter e mais informação elas vão ter sobre o assunto. Essas entrevistas são feitas de maneira aleatória, as pessoas passando na rua, né? E me parece, não sei se vocês concordam, que não existe uma resistência muito grande, mas há quase que um consenso em relação aos horários, né? E nós temos aqui no Brasil a classificação indicativa, mas ainda assim há problemas, né? Com relação a esses horários que são transmitidos determinados programas. Jairo, como é que você vê essa dificuldade de você estabelecer, mais ou menos o que a Heloísa falou antes, os limites?
Pois é, eu acho que idealmente a gente devia, né, pensar talvez, né, numa classificação de horários, uma coisa que pudesse, a partir de um determinado momento você consegue falar mais tranquilamente ou mais abertamente. Embora hoje é extremamente difícil você controlar o horário que as crianças estão na frente da televisão, que elas vão dormir e etc. Fora, né, que a gente falou há pouco aí dos conteúdos que estão à disposição delas o tempo todo na internet, né? Então, assim, eu fico pensando que, embora, né, fosse ideal que a gente talvez tivesse uma classificação de horários, né, e eu acho que talvez seja mais importante trabalhar com essas crianças, né, no processo de formação delas em casa, o tempo inteiro conversando, dialogando, mostrando assim, por que talvez aquilo não seja mais adequado para ela ver naquele horário, o que seria mais bacana de ver depois. A gente tem um estudo bastante interessante que na Inglaterra, assim, uma pesquisa grande foi feita. Hoje, 1 em cada 10 adolescentes já participou ou já filmou algum conteúdo erótico pornográfico na internet, né? E de alguma forma, isso está marcando uma mudança de comportamento desses jovens, né? Então, qual é a preocupação? Né? Que eles vejam, ou que eles pensem, ou que eles imaginem, que eles construam a sexualidade deles em cima de coisas muito mais avançadas, quando eles ainda não estão nem pensando no básico, né? Estão sendo expostos já aos detalhes dos detalhes, quando eles não têm nem noção do básico. E aí, com uma escola que muitas vezes não se ocupa dessa discussão, com pais que não se ocupam dessa discussão, né? Então fica um vácuo de informação e de trabalhar essas questões, e nesse vácuo entram só as informações talvez um pouco mais avançadas ou não tão adequadas para aquele horário, para aquele momento, para aquela fase da vida delas, né? Desirê, você acha, ainda nessa sequência, que tipo de... retomando um pouco o que você falou antes, né? A televisão muitas vezes acaba substituindo os pais, e para os pais às vezes é um alívio, né? Deixar que essa conversa difícil... Que alguém fale sobre isso, Pois né? é, e isso influi, quer dizer, isso influi no jovem? Quer dizer, como é que o jovem recebe esse tipo de informação? Influi, e é um pouco aquilo que você estava falando, né? Tem cenas em que realmente a mulher é subjugada, né? No desejo dela de estar ali ou não. E isso na adolescência é uma questão gigantesca, né? Que horas eu devo transar pela primeira vez? Que horas, será que eu vou transar aqui, ali, com quem? Eu vou usar camisinha ou não? Porque isso volta a ser uma questão, né? O número de adolescentes com HIV tem aumentado cada vez mais. Então, assim, a TV não dá conta dos conteúdos desses adolescentes, né? Eles discutem muito entre si, enfim, só que uma coisa é a gente conversar, a gente tendo base, tendo estudado, e mesmo assim a gente ainda tem lacunas nesse assunto. Imagina você não tendo experiência e falando sobre, né? E aí a gente entra, né? A TV tem esse poder, né? De não sei se manipular, né? Mas de interferir diretamente no que é certo e o que é errado, né? Então, os pais não têm acesso ou não querem falar sobre sexo com os filhos, né? Tem alguns que excepcionalmente falam, né? Tem algumas escolas que excepcionalmente abordam educação sexual de fato, né? Eu lembro, quando eu estudava, educação sexual era um absurdo. Assim, eu lembro de ter perguntas fechadas numa caixinha, era um colégio de freira, e a gente lia o livro da Marta Suplicy, assim, eram, né, perguntas assim, eu posso transar com um cavalo? Sim, muito longe do que, na verdade, todo mundo queria saber, né? Que assim, e aí, o que eu estou sentindo, né? Meu corpo está mudando, e o que isso significa? Né? Precisava um pouco mais de escuta. Eu acho que tem alguns programas que falam sobre sexo, mas eu não me lembro de nenhum programa que fala diretamente, hoje em dia, para adolescente. Né? A minha adolescência, já era mais velha do que adolescente, eu lembro do Jairo falando na na MTV, e eu lembro disso como algo que acrescentava, né? Tinham várias questões do dia a dia e que faziam diferença na conversa. Hoje em dia, eu não lembro de ver algum programa atual que fale especificamente sobre educação sexual, né? Que fale sobre, olha, vamos lá, vamos falar do básico, né? Quando você está pronto, que isso é uma grande questão, né? Quando você não está, o que você deve fazer ou não, com quem, onde, a exposição, todas essas questões, né? Eu não vejo a TV dando conta disso. Ela dá conta de enfiar um monte de informação, mas de, né, abarcar de fato... Dizer, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas logo voltamos logo em seguida, continuando esta conversa aqui com os nossos convidados sobre a presença do sexo na televisão. O Ver TV volta já.
Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o sexo e a sexualidade na televisão. E nós ouvimos no Rio de Janeiro a educadora e psicóloga Kátia Krepinski. Ela fala sobre o papel da televisão na construção das identidades. Vamos ouvi-la. O papel da televisão na construção da identidade sexual é muito grande. Ao nascermos, trazemos um sexo biológico, definido geneticamente, masculino e feminino. Só que a partir da interação desse sexo biológico com o meio, com o outro, nós vamos, na verdade, construindo os papéis sexuais, né? As identidades sexuais que vão se formando na medida em que vamos fazendo essas trocas emocionais, culturais, afetivas. E a televisão, ela acaba entrando também nessa formação dos valores morais, dos valores sexuais. Só que a televisão, ela contribui para as duas coisas. Porque tanto ela pode usar nesse trabalho que não é sistematizado, na questão da formação dos valores, na questão da construção das identidades sexuais, como ela pode também ser usada na orientação sexual. Por exemplo, utilização de determinados filmes para discussão de determinados assuntos, né? O professor pode, por exemplo, pegar séries, principalmente séries destinadas ao público adolescente, trazer trechos desses seriados para dentro da sala de aula e desenvolver algum tipo de discussão para saber o que eles acham, o que eles pensam, enfim, desenvolver uma chamada reflexiva em cima desse assunto. A televisão, ela tem sim um papel muito importante na formação moral, cultural, social e sexual, tá? Então a televisão, ela tem essa responsabilidade. É ingênuo da nossa parte achar que a televisão não forma, que ela só informa. Isso não tem sentido. A televisão informa e forma. Só que essa formação, ela pode ser usada, ser feita, né? Tanto da forma positiva quanto da forma negativa. A gente tem que estar atento também para que tipo de informação que está sendo vinculada e como que esse público está absorvendo essas informações recebidas. Heloísa, nós falamos aqui já sobre o papel e a responsabilidade da família, dos pais, e ela coloca a questão também dos professores, né? Você acha que há uma preparação ou há uma abertura dos professores? A Desirê lembrou o colégio em que ela estudou. Uma preparação, uma abertura dos professores, ou eles têm o mesmo problema dos pais em discutir esse tema? Acho que, no geral, eles têm o mesmo problema dos pais. Eu acho que a gente tem pouco preparo e pouco debate ainda sobre isso. Porque também a gente estava mostrando, por exemplo, as cenas que nos parecem muito calientes da televisão ali, de sexualidade. São cenas de sexo heterossexual, né? Entre pessoas diferentes. Uhum. E quando a gente vai falar com adolescentes, né, a gente tem que saber que as escolhas são mais... As possibilidades, às vezes não são escolhas exatamente, não é? As possibilidades são mais variadas do que essa. Então, a gente também tem que saber falar com muito respeito a diversidade que pode acontecer ali, né? A diversidade afetiva, inclusive, que pode aparecer. E a televisão tem um pouco esse também, eu acho, que com relação às meninas, principalmente, tem esse ideal de que a mulher tem que ser linda, sexy, sensual o tempo inteiro, né? Que está, inclusive, na publicidade o tempo inteiro, muito na publicidade. Então, a gente coloca ideais para esses adolescentes, ideais de beleza, ideais de padrão sexual, ideais de atividade sexual, né? Que tem que ter uma vida sexual ativa, que também não é obrigatório, né? Devia ser capaz de... Né? Isso, a pessoa precisa esperar a hora que ela quer começar, né? Então, é muito difícil falar de sexo na escola. E a gente sabe que muitas vezes a escola reproduz os preconceitos, né? Então, por exemplo, a gente sabe que na escola as pessoas com uma orientação sexual diferente da heterossexual sofrem mais preconceitos. A gente sabe que a escola expulsa os alunos que são transexuais, transgêneros, né? Então, a gente ainda tem muito que... E às vezes a televisão reforça esses estereótipos, né? E eles são reproduzidos na sala de aula. Exatamente. Não é? Viram verdades, né? Acho que é isso, viram verdades, né? E aí você não tem espaço para o diferente. Uhum. Jairo, e como você vê essa questão o trabalho da televisão? Você já faz isso, né? O trabalho pedagógico da televisão, voltando um pouco a esse assunto, para escapar
desses estereótipos. Aí, entrando nessa outra seara aí que a Heloísa começou a tocar, né, que são as questões de identidade de gênero. Eu acho que assim, questão de orientação sexual e questão de identidade de gênero são questões muito importantes, né? Que, assim, se discutir o básico da sexualidade muitas vezes já é complicado, né? Para o professor que está ali e para a televisão, muitas vezes, isso ainda é mais complicado, né? Então, não deveria ser assim, né? Deveria ser, né? Deveria estar tudo, né? De alguma forma, alcançado da mesma maneira, com a mesma naturalidade, desconstruindo preconceitos, apontando quem tá provocando um bullying ou algum tipo de comportamento agressivo, algum tipo de assédio, né, em relação a quem é diferente, ou quem tem uma orientação diferente, ou quem tem uma questão de identidade particular. Então, eu acho que assim, eu lembro um pouco dos trabalhos que a gente fazia na televisão, isso há quase 20 anos, né? E a gente tentava desconstruir muito e mostrar que todas as possibilidades são possibilidades, né? E aí acho que isso, de alguma forma, facilitava ou podia ajudar quem estava naquele conflito. Eu acho que esse mesmo trabalho que a gente fazia lá, né? Eu acho que é um trabalho que é fundamental ser feito, né? Ali na escola, na ponta, né? E a gente não sente isso, né? A gente sente, assim, o quanto é difícil, né? Para o professor se ocupar desses assuntos, desses temas transversais, da sexualidade em especial. E aí, assim, o pai terceiriza essa parte também, né? Quer dizer, terceiriza a discussão de droga, de álcool, de responsabilidade social, de meio ambiente, de sexo, tudo para a escola, né? E a escola não dá conta, né? E aí, assim... Coitada da professora. A professora vai ficar, né, de cabelo em pé. E, além disso, assim, a televisão também não consegue, de alguma forma, complementar, né? Muitas vezes... Ou às vezes atrapalha até. Até atrapalha, né? Então, o que eu acho que, assim, que de alguma forma todos esses campos, né, deviam estar trabalhando conjuntamente para a gente chegar a um resultado melhor, né? E o que é o resultado melhor? Né? Uma vida sexual, uma vida afetiva mais tranquila, melhor, né? Enfim, para todo mundo, né? Olha, uma coisa, a Heloísa falou logo na primeira intervenção dela sobre a concessão pública, né? É bom lembrar sempre isso, que as emissoras são concessões públicas e devem ser submetidas a normas do serviço público. E nós ouvimos lá no Rio Grande do Sul, com apoio da TVE Gaúcha, a Jane Felipe, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela integra um grupo de estudos de educação e relações de gênero. E ela toca nessa questão da regulação. Vamos ouvi-la. Em geral, a televisão brasileira não tem uma regulamentação muito adequada em relação aos conteúdos de gênero e sexualidade. Você pode observar em programas de TV, mesmo os programas infantis, né, voltados para o público infantil, ou mesmo as propagandas ou os programas de entretenimento, eles abordam essa questão de gênero e de sexualidade de forma muitas vezes discriminatória. Apesar de você observar alguns movimentos hoje, especialmente nas novelas, trazendo algumas temáticas, como, por exemplo, a questão da homofobia, a questão da transfobia, enfim. Mas, ainda assim, a gente tem muito a avançar ainda em termos de TV brasileira, que, em geral, fornece programas de péssima qualidade, eu diria, em relação a essas questões, porque transmite conteúdos altamente preconceituosos em relação as mulheres, em especial, em relação às classes sociais menos favorecidas, em relação também aos negros e negras. Enfim, há uma série de problemas que a gente observa e que não está sendo discutido devidamente hoje em dia. A TV, assim como qualquer outro artefato cultural, sempre vai ensinar alguma coisa para as pessoas, né? Então, a gente trabalha com a perspectiva das pedagogias culturais e isso significa dizer que todo e qualquer artefato cultural, ele promove algum tipo de conhecimento, mesmo que seja um conhecimento altamente preconceituoso. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar que a TV ela é uma concessão pública, então ela devia ter mais responsabilidade, especialmente as pessoas responsáveis pela programação deveriam ter mais cuidado com aquilo que veiculam, né? Seja através da propaganda, seja através dos seus programas de entretenimento, etc. Olha, ela fala as pessoas responsáveis, né,
pela produção desses programas. E a gente fica pensando o seguinte, será que esses produtores, diretores de televisão, eles têm um sensor, e é sensor com S, né? Um sensor para captar o sentimento da sociedade em relação a um determinado tema e tentar balizar, né, as suas cenas em relação a... Porque vocês mesmos falaram, alguns entrevistados também falaram, essas questões vão mudando culturalmente ao longo do tempo, né? Então, eu acho que a televisão, será que ela consegue captar essas coisas e calibrar bem o que... Por exemplo, Jair, no seu caso, você tocava em temas que muitas vezes não eram confortáveis, né, para as pessoas mais conservadoras que estavam assistindo. Eu pergunto, você recebeu alguma atitude de repúdio, de repulsa? Você foi criticado por tocar em assuntos que parte da sociedade considera tabu? Sim, muitas vezes sim, críticas, E como repulsas, pois é. Mas, e como é que você calibrava isso? Eu calibrava no seguinte sentido, assim, né? Eu acho que, assim, o que a gente recebia de comentário positivo ou de ideias construtivas para a gente continuar com a discussão eram sempre muito maiores do que as críticas e eventuais repulsas, né? E eu acho que, assim, a repulsa é natural, né? Num contexto, né, em que se ainda enfrenta segmentos ou setores mais conservadores da sociedade, né? E a gente não sai muito longe, né? Assim, isso faz quase 20 anos, mas quando você olha o Congresso e as discussões que tem no Congresso, às vezes a gente fica de cabelo em pé, assim, como a essa altura do campeonato, né, setores representados lá na nossa política ainda são tão conservadores, têm posturas tão arraigadas, né, assim, machistas. Conceito de família, né? Conceito de o que é família, assim, discriminação da mulher, discriminação de outras orientações sexuais. Então, assim, aí você fica, né, o Ministério da Saúde vai tentar emplacar uma campanha de prevenção para falar de DST/AIDS com um grupo que hoje é um grupo de super risco, que a gente estava falando, que são jovens, principalmente os jovens, os meninos que fazem sexo com outros meninos, os HSH. Você não consegue emplacar uma campanha porque os setores mais conservadores não seguram, né, assim... Quando o Brasil já foi um modelo de campanha de prevenção, não é? Então, assim, Parece às vezes que a gente voltou para trás. Pois é, então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um avanço em uma série de questões, né, e a gente fala assim, poxa, 20 anos depois, algumas questões que a gente falou tanto de sexualidade já estão tão explicitadas e tão discutidas e tão, né, digeridas, naturalizadas. Por outro lado, você tem ainda setores extremamente conservadores. Então, eu acho que a dificuldade, e eu acho que isso que você está falando do sensor, né, o sensor com S... Captar. A captação, assim, eu acho que quem está na TV hoje, quem está decidindo esses programas, devia estar mais afinado com isso, né? Mas aí a gente sabe que em televisão tem outras questões que pesam, né? Ibope, audiência, anunciante, etc. Tal. Então, enfim, acho que a gente tem algumas questões para avançar muito ainda. E esse sensor, eu lembrei também uma coisa que a Heloísa falou, quer dizer, e esse sensor, ele tem que captar tanto camadas rurais ou conservadoras dessas áreas religiosas mais tradicionais, e também dos setores urbanos mais avançados. Porque a sociedade é heterogênea, a sociedade brasileira é muito heterogênea. E a televisão fala para todos. E a televisão fala para todo mundo. Então... Né? E acho que tem esse papel um pouco que ele está falando, quer dizer, tem um jeito que é preciso falar com naturalidade de certas coisas para romper preconceitos. Para a gente ter uma sociedade com mais respeito à diversidade, com mais respeito aos direitos humanos. Agora, por exemplo, que é uma questão que a televisão... Você tem que avançar realmente, né? Mas, às vezes, esse avanço se dá por caminhos meio... Por exemplo, colocar o Big Brother, colocar o casal debaixo do edredom, não contribui para esse avanço, não é? Eu acho que é um pouco... Não é? É importante que se avance, né, na questão dos costumes, né, mas há formas, acredito, outras melhores. Até poderia ser, se alguém intervisse, falasse, discutisse sobre o que acontece. Então, assim, sei lá, pílula do dia seguinte pós uma noitada de Big Brother, né, regado a muito álcool, porque isso também é uma questão. Outra. Né? E aí, assim... Vamos conversar, então, o que é a pílula do dia seguinte? Ela é um método contraceptivo ou não? O que ela pode causar ou não para a mulher, né? Porque é a mulher que tem que tomar essa atitude. Não, tá lá, nossa, todo mundo se assusta, mas ninguém faz nada, ninguém fala sobre isso. Deixa ter uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, né? Para talvez discutir um pouco em algum programa, mas assim, é muito superficial, né? Não se fala de fato do que interessa, do que a meninada que está assistindo... Talvez tenha interesse em saber. E aí vão buscar na internet. Às vezes acham sites bacanas, informativos, e às vezes acham verdades que prejudicam, né? Fazem mal.
Muito bem, eu vou fazer mais um intervalo com você após a sua fala, mas nós voltamos em seguida com o Ver TV, conversando aqui com os nossos convidados sobre sexo e sexualidade na televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre sexo e sexualidade na televisão. Nós ouvimos em Londrina, no Paraná, com apoio da TV Universitária de Londrina, a psicóloga Meire Neide D'Amico Figueiró. Ela fala sobre a exploração que a TV faz do sexo e o tipo de valores que as televisões, que as emissoras de televisão estão passando para os jovens. Ela faz uma análise interessante sobre certos tipos de comportamento que eram combatidos, eram tabu até os anos 80, e outros que agora também são combatidos e que também são tabu. Vamos ouvir a Meire Neide. Aliás, eu acho que a TV tem, em muitos momentos, instigado muito o sexo fortuito, o sexo irresponsável, né? Eu acho que precisaria diminuir um pouquinho essa dose, né? Tratando o sexo, mas com mais responsabilidade. Então, mesmo nesses programas que a gente às vezes vê de Big Brother, né? Eu não assisto pouco, eu só acompanho como é que é o programa, mas assim, a gente vê que aparece um sexo muito gratuito, muito irresponsável, muito assim, acabou de conhecer hoje, já vai para a cama junto. Então, embora hajam pessoas que possam pensar dessa forma, que é possível uma relação nesse sentido, mas só que para quando a gente está falando de educação sexual, de crianças e jovens, a gente precisa mostrar uma outra conduta, um outro modelo de conduta assim, mais responsável, que haja com mais segurança, né, para que os relacionamentos, para que no momento em que ele vá se relacionar com o outro, seja um momento de escolha, de decisão responsável, não levado pelo imediatismo, né, da surpresa ou do encontro. Então, eu acho que nesse ponto a televisão está carregando demais, de forma negativa, instigando ao sexo, né? Porque, na verdade, nós temos a repressão em duas situações. Antes, quando era proibido, né, na década de 50, 60, mesmo 70, que era proibido fazer sexo antes do casamento, então havia repressão, proibiam. Mas agora também está havendo repressão. Por quê? Porque está sendo dito aos jovens, faça sexo, se você não fizer, você é careta. Então, eu acho que a televisão está indo muito nessa linha de uma instigação fortuita ao sexo, né? E sendo que nós não temos na retaguarda uma boa educação familiar e uma boa educação nas escolas. É isto, não é? Quer dizer... Ela coloca um ponto bem interessante mesmo aí, né, dessa discussão. Porque fica, às vezes passa a mensagem que todo mundo tem que fazer igual e que o tempo de todo mundo é o mesmo, e não é, né? A gente sabe que vai ter um adolescente de 14, 15 anos que já está pronto e que vai querer fazer sexo da primeira vez que encontrar a menina e vice-versa, e a gente sabe que tem um adolescente que vai demorar muito mais para entender o que está acontecendo, para querer fazer sexo, vai querer intimizar mais. Então, acho que é importante a gente mostrar possibilidades, caminhos, né? Então, acho isso uma coisa muito importante. E um assunto que a gente abordou aqui, que também me veio à cabeça agora, é uma discussão recente na Inglaterra também, de antecipar um pouco a discussão da sexualidade nas escolas, né? Tradicionalmente estava começando com 13, 14, 15 anos. Há uma proposta de que isso se inicie um pouco antes, aos 11, 12 anos, já que a gente tem uma precocização de comportamentos em geral, e que se discuta, né, nessa nova possibilidade, não apenas as questões clássicas que a gente tem visto e que são clássicas, mas não necessariamente bem discutidas, né? Mas também discute uma outra coisa que a gente abordou aqui, que é a questão do consentimento, né? Quer dizer, até que ponto, né, eu quero fazer sexo mesmo, né? Ou até que ponto eu estou me vendo obrigada ou obrigado a fazer sexo porque senão não vou conseguir namorar, senão tem uma pressão social, né? Exatamente. Então, acho que esse é um outro tema importante, assim. Eu acho que é como se a gente precisasse resgatar uma certa ideia do feminismo, né? O meu corpo me pertence. Todos nós, né? Os rapazes também falarem isso para eles mesmos, né? O meu corpo me pertence, quer dizer, eu vou ter a pessoa saber que ela pode escolher, né? Que ela pode dizer quando ela está preparada, né? Quer dizer, é importante isso, que seja uma decisão
decisão construída, porque a gente não é uma coisa só, né? A gente vai vivendo e a gente vai se construindo ao longo da vida, todos nós. Né? Inclusive, mais velhos, né? Claro. A gente não está acabado, né? Somos bem, né? Pessoas em processo, né? E tem que parar um pouco com essa obrigação de que tem que fazer, de que tem que experimentar, de que tem que começar com 15 anos, ou sei lá, eu com que idade. Quer dizer, e mais do que isso, porque só assim também a gente consegue respeitar as variações, né? Entender que, de repente, um quer fazer sexo um menino, uma menina, de repente são duas meninas, não é? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso na escola, na universidade, né? Outra vez, a gente caminha no fio da navalha, porque a televisão, ela estimula e, como ela disse aqui também, o sexo fortuito e quem não faz é careta. Mas tem outro extremo, eu me lembrei agora daquele jogador, zagueiro da seleção brasileira, tristemente abatida pela Alemanha por 7-1, que dizia que sexo só depois do casamento. E ele é uma figura pública que acaba servindo talvez até de modelo. Então você tem essas duas situações, né? Outra vez nós estamos aí no fio da navalha para chegar ao meio termo, ou não? Eu acho que é importante ouvir vozes diferentes, né? Ter posições diferentes, né? O que pode e o que não pode vai variar de pessoa para pessoa, né? De cultura para cultura, de contexto para contexto. Mas eu acho que isso deve ser de uma maneira mais diversificada possível, né? Não como verdades absolutas, não é, Heloísa? Eu acho que também falar de sexualidade vai nos aparecendo outras questões que são correlatas, né? Então, a gente estava falando aqui de contracepção, não é? De vários temas que a gente também precisa falar, que eu acho que... E que a gente não falou até agora, desculpe te interromper, gravidez precoce, por exemplo. Gravidez na adolescência, que é um pouco resultado disso, né? Cada vez mais as pessoas sabem, não é que elas não têm informação sobre, né? As pesquisas mostram que os adolescentes sabem. Mas, primeiro, a gente ainda no Brasil responsabiliza só as meninas. Então, essa coisa da pílula do dia seguinte, por exemplo, né? Quando o clássico deveria ser o preservativo, porque, inclusive, não é só a gravidez que ele está prevenindo, né? E uma responsabilidade dividida, né? Compartilhada, né? Nós não aprofundamos muito, a Heloísa tocou também nesse assunto, sobre a questão da publicidade especificamente, né? Nós falamos já desse programa, Big Brother, os programas altamente positivos, que infelizmente são poucos, né? Mas a publicidade está aí nos intervalos todos, né? E você falou um pouco, acho que a gente podia um pouco à frente, essa questão do corpo, né? O corpo como objeto, né? O padrão estético exigido, né? A gente tem um monte de adolescentes, meninos também, com transtorno alimentar por conta disso, né? Então, assim, eu tenho que ter aquele corpo do fulano de tal ou da fulana de tal, ou é isso que me garante felicidade ou não, e aí eu vou, independente de qualquer questão, atrás disso. Então, tem casos de mortes, inclusive, de adolescentes por conta disso, assim, de tentar se transformar ao máximo possível a algo que é ideal. E o ideal vem muito, né, da mídia, da TV, essa coisa, desfile, né? Você vê mulheres muito magras, que não comem, que não... né? Chegam esses casos lá também? Em transtorno de identidade de gênero, a gente tem isso quando a gente está pensando, um menino que vai se transformar numa menina, que menina? Não é que vai se transformar, já é, mas vai se adequar ao que sente, né? Que menina que vai vir, né? É uma menina que usa shortinho, blusinha, tem um corpão, ou é uma menina mais tranquila? Isso entra nesse sentido, assim. Do menino também, né? Tem que ser bombado, tem que ter barba, tem que ser masculino. O que é masculino? O que é feminino? Né? O que implica? Como você sabe que você é mulher ou homem? Né? É só pela característica, né, de fora, externa? É pelo que a gente vê na TV? Isso é mulher, isso é homem? Né? Eu acho que vai muito além disso. Mas a mídia força, né, uma verdade de que é assim ou assado, né? Não tem... E quanto à publicidade, eu acho que a publicidade, como ela opera pela lógica do desejo, né, o desejo de comprar, o desejo daquele produto, aquele produto me faz ser uma pessoa bacana, alguma coisa assim,
ela apela muito para a coisa da sexualidade, né? Então a gente tem um excesso de sexualização, né? Clássico, a propaganda de cerveja, etc., né? E tem também esse padrão de beleza, estético, de magreza e, inclusive, de branquitude. Tem uma questão racial aí também, né? A publicidade começou a olhar um pouco mais nos últimos anos para pessoas não brancas como consumidoras. Mas antes disso, você perguntasse para um publicitário por que não tem negro na propaganda, ele falava porque negro não consome no Brasil. Hoje eles já mudaram, mas, enfim, acontecia isso, né? E nesse sentido é interessante, talvez, pensando um pouco nessas coisas que a Inglaterra está revendo de educação sexual, tem uma discussão interessante também, que é perguntar para os próprios meninos, né, nas salas de aula, o que eles esperam, o que eles gostam no corpo de uma menina, né? E aí perceber que, na verdade, assim, o que eles gostam, o que eles esperam... Menino de quantos anos, mais ou menos? Meninos de 13, 14, 15 anos, assim, o que eles esperam, o que eles desejam, muitas vezes é muito mais próximo da realidade delas do que aquele modelo que está sendo vendido na televisão. E que elas querem, né? E elas ficam, na verdade, assim, elas acham que elas estão copiando o modelo porque elas vão agradá-los. E, na verdade, não é esse modelo que está agradando. Eles querem, não é isso que eles esperam. Eles querem uma coisa diferente, eles querem um modelo diferente, uma menina mais normal, uma menina que tenha, né, que tenha um pouco mais de gordura, que tenha mais formas, ao invés do modelo vendido ali, muitas vezes, pela televisão. Então, é interessante também estimular esse diálogo entre eles, né? Porque eles são seres altamente capacitados para discutir isso. A gente fica protegendo achando que não, mas eles sabem o que eles querem, eles entendem muito melhor hoje as coisas, eles percebem muito mais essas possibilidades todas que a gente está discutindo aqui de orientação sexual. Eles podem ser curiosos. Eles podem e devem ser curiosos. Acho que essa é a diferença. Pelo que você está falando, você já deu 2 ou 3 exemplos da Inglaterra, quer dizer, há uma política educacional muito preocupada, pelo que você está dizendo, com essa questão, não é? Porque isso deve ter também se tornado um problema social. Sim, e nós não, pelo que eu sei, não sei, vocês podem falar melhor do que eu, nós não temos ainda uma política educacional voltada exatamente para esse problema. O que nós temos? A anorexia na adolescência lá é um grande problema, a história do abuso sexual de crianças e adolescentes lá é um grande problema, a questão do consentimento é um grande problema, e aqui também, né? Também. Eu estou falando de lá, mas aqui também. Só que lá, assim, o governo está se antecipando e propondo essas discussões lá para a Câmara, para o Congresso deles, numa tentativa de tentar mudar um pouco essa situação e de tentar interferir um pouco preventivo, antes. Né? Eu acho que é uma discussão mais ampla do que a gente está acostumado a fazer. E acho que a gente tem que começar a pensar nisso aqui, sem Nós já estamos nenhuma. caminhando para o final do programa, você está apontando aí alguns caminhos, quer dizer, que são caminhos institucionais, né? Você tem que ter... São políticas públicas Políticas mesmo. públicas. Eu queria ouvi-los, assim, rapidamente, né, sobre as perspectivas que a gente pode pensar em termos de melhorar um pouco essa relação entre os meios de comunicação e a televisão, particularmente, e essa questão do sexo e da sexualidade. Vamos começar com uma desse aqui. Eu acho que não dá para não ter. Porque faz parte da vida, né? Pensar em não ter uma cena de sexo fica estranho, porque faz parte do dia a dia, né? Mas é entender, talvez, pensando na TV, qual a intenção dessa cena. Né? O que eu estou buscando com isso? É só polemizar? Né? Ou tem aí um construto social que eu estou mostrando e que o diferente vai fazer diferença para quem não conhece, né? E vai talvez pensar... Porque na maioria das vezes de coisas, né, que a gente vê pela TV são puramente para chocar ou para dar audiência ou para... Sendo que tem uma preocupação, principalmente na questão adolescente e infantil. Acho que adulto também tem, né, mas adulto tem mais discernimento para buscar. Né? A ideia talvez fosse pensar na intenção mesmo. Onde é que eu estou chegando com isso? Assim? Isso cabe? Não cabe. Né? É além. Então, qual horário de fato eu devo colocar isso? Né? São possibilidades. Jairo, eu queria ouvir também uma palavra sua sobre essas possibilidades, mas também perguntar sobre... Você hoje não está no ar, na televisão. Os espaços diminuíram? Eu acho que diminuíram. Eu acho que há uma percepção das televisões em geral de que o jovem ou adolescente está muito menos na frente da televisão do que na frente da internet. Então, a gente está vendo uma extinção muito rápida de espaços, tanto para criança... programas infantis acabaram. E para adolescente também. A gente tem uma novelinha que sobrevive na Rede Globo, né? Há muitos anos, tal, mas a gente tem poucos programas que se ocupam disso. E se a gente pensar não em ficção, mas em debate, em discussão, em programas do tipo mais educativos, mais pedagógicos, que eu acho que também podem ser legais. Assim. Não tem essa história que não pode ser legal. É legal, a gente junta a informação com o entretenimento,
entretenimento, pode construir programas legais. Eu acho que tem um enxugamento grande desses espaços, né, para o jovem. Então, eu acho que é hora da gente olhar para isso e pensar, né, em voltar a ter algumas coisas, pelo menos. Muito bem. Heloísa, para completar. Eu acho que você estava falando as perspectivas um pouco para frente, né? Eu acho que houve tentativas do poder público de pensar nisso, né? O famoso caso do kit anti-homofobia era isso, né? Que não foi, né? À frente. Que não foi à frente, que eu acho que, infelizmente, tem um lado muito difícil desse neoconservadorismo que ganhou muito espaço no Congresso e que tem barrado essas políticas. Então, isso eu acho um pouco assustador, porque eu acho que tem um lado que politicamente se caminhou em termos de mais respeitabilidade, mais visibilidade para algumas questões, para a população que a gente chama de população LGBT, né? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento conservador, uma espécie de um backlash voltando aí. Então, eu acho que isso é uma preocupação, do meu ponto de vista, um pouco assustador em termos sociais, esse conservadorismo, e a gente, em vez de estar caminhando, por exemplo, com políticas mais anti-homofóbicas na escola, que eu vejo muita gente da área de educação preocupada com isso não tem ido para frente. Muito bem. Muito obrigado pela presença de vocês, pelos esclarecimentos. Conversa sobre um tema que ainda é difícil, infelizmente, na nossa sociedade, mas eu acho que vocês trouxeram informações e opiniões muito importantes para o nosso telespectador. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais um Ver TV, lembrando que todos podem entrar em contato com o nosso programa através das redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou diretamente através do nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E essas entrevistas que nós mostramos aqui, e além do programa, estão todas no nosso site. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!